Salve, homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Pessoal, eu quero comer picanha. Bem, esse termo comer picanha, né? Essa política tá surgindo muitos slogans, né? Muitos memes. Essa história da picanha, picanha pra lá, picanha pra cá. Nós hoje sabemos que depois dessa pandemia, o mundo em si, o mundo entrou numa inflação. Por que entrou numa inflação? Vocês têm que entender o sistema como funciona. Vocês lembram daquela historinha do fica em casa, a economia a gente vê depois? Pessoal. Só que é o seguinte, arroz, feijão, carne, esses itens não aparecem num estalar de dedos nos supermercados não. Esses itens, eles terão que ser plantados. A gente tem que dar ração à vaca, tem todo um processo que exige tempo. E nós estamos falando de uma população aproximadamente, eu acho que deve ter passado de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então muitas pessoas não entendem que nós poderíamos sim fazer o quê? Na época da pandemia, e que de certa forma aqui no Brasil o presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ele propagou isso. Ele estava dizendo, olha gente, economia e saúde andam juntos. Se a gente se preocupar com uma e não se preocupar com a outra, muita gente vai morrer de fome. E aí, obviamente, veio o auxílio emergencial, né? Vieram também, muitas pessoas contribuíram, né? As pessoas que têm um pouco mais, contribuíram fazendo doações de alimento para aquelas pessoas que ficaram em casa. Fora, obviamente, fora o medo que foi feito na população. Essa forma de manusear o medo, né? Fazendo o que eu chamo de sabotagem populacional, certo? E eu não estou falando aqui que não existiu vírus, existiu vírus, como existem 3 mil vírus, certo? No Brasil e no mundo. Nós estamos nos adaptando diariamente desses inúmeros vírus. Tanto é que tem épocas que tem várias doenças, né, infecciosas, pulmonares, gripes dali, gripe suína, inúmeras gripes que fazem com que muitos de nossos brasileiros morram, certo? Muitas dessas mortes são devido ao despreparo, né? Principalmente, eu não falo na área da ciência, dos médicos, dos enfermeiros, que esses sim são heróis, tá? E todas aquelas pessoas que trabalham e que trabalharam na pandemia e que até hoje fazem essa função com muita maestria. Mas eu falo na questão hospitalar, no investimento que foi feito e que é feito atualmente nos hospitais, principalmente pelos nossos governantes. Quem são nossos governantes? Os prefeitos, governadores, tá certo? Os deputados federais, deputados estaduais, que de certa forma contribuam para que o nosso governador faça o que ele quiser fazer, tá bom? Dependendo também da bancada que é eleita, tá? Então, nós temos que prestar atenção quem foram os nossos deputados federais que tiveram uma reeleição e esses novatos agora, tá bom? Quais são as ideologias que eles percorrem, tá bom? Então, o partido político dá uma margem muito importante para vocês entenderem qual é o pensamento desses agora que foram eleitos, tá certo? Seja PL, PT, PCdoB, PSOL, tá? Então você tem que entender como funciona o sistema, como funcionam as ideologias, tá certo? Porque é daí que vai fazer com que uma população
possa sucumbir para o estrelato, certo? Possa ter uma democracia plena, lembrando sempre que democracia é um passo para o totalitarismo, tá certo? Ou então cairmos numa escassez de tudo, de alimento, de emprego, etc. Um exemplo bem claro que eu lhes dou é a Argentina, aqui pertinho, que eu já fui para lá. A Argentina hoje, muitos dos nossos irmãos estão indo no lixo buscar alimento, porque não tem, certo? E o pior, que o próprio presidente não, ele, pensem bem, toda vez que tem algo errado, nunca são esses governantes que erram. É em decorrência de um sinistro, aconteceu algo na natureza, é em decorrência que o mercado não ajudou, eles nunca assumem o erro deles. Principalmente governadores de cunho socialistas, tá certo? Dou-lhes um exemplo aqui, principalmente aqueles menininhos que vão votar e aquelas menininhas que vão se meter a votar com 16 anos, sem saber o que é política, muitas vezes por incentivo do seu professor lá, e da sua professora que usa um cabelo vermelho e tem um sovaco cabeludo, tá certo? Dizendo que o Partido dos Trabalhadores é muito bonzinho, vote nele. O partido do presidente Jair Messias Bolsonaro é o demônio, é o geno, tá certo? E muitos de vocês não sabem nem o que é um genocida, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os livros de história e perguntem e façam um tipo de uma busca, uma pequena pesquisa. Perguntem quem são no YouTube, no Google, quem foi Mao Tse Tung, quem foi Che Guevara, se eles gostavam mesmo de negro, de homossexual, essas coisas todas. Quem foi o do bigodinho, Hitler, quem foi Benedito Mussolini, Stalin, certo? Trotsky, esses sim são os gênios, tá bom? Esses sim. Então, a história por si só diz. Então, a gente tem que pesquisar, certo? Para não cair em falácias, dizendo que A e B é gênero, é aquilo, e aquilo é isso mesmo, tá certo? Então, nós temos que entender como funciona todo esse aparato, tá certo? De desconstrução, de desinformação, tá bom? E principalmente oriundos da esquerda. A esquerda é mentirosa, infelizmente é. Eu mesmo, digo uma coisa para vocês, caí em muito tempo. Votei em Luiz Inácio Lula da Silva, votei em Dilma, certo? Votei nessas carrancas aí que estão aí, pensando que os caras eram bonzinhos. Mas uma coisa é a teoria, é você teorizar, você falar, meu jovem. E outra coisa é você colocar aquilo na prática. Como eu não tinha esse interesse de buscar a história, então eu votava o quê? Naquilo que eu achava que era correto. O cara dizia que ia me dar picanha, eu digo, então, pô, esse cara é massa mesmo. O cara dizia que ia me dar uma raquete, um uniforme para meus atletas, eu votava no cara mesmo, certo? Mas, muitas vezes eu votei, mas eu já tinha tudo na minha equipe. Porque eu sempre, quem me conhece sabe, as minhas equipes eu sempre dizia, ande com suas próprias pernas, tá certo? E quando eu ia buscar algum subsídio através da política, eu nunca consegui praticamente. Certo? Que consegui foi tão pífio que não vale nem a pena dizer aqui para vocês, tá certo? Mas fazer o que, né? Uns ganham muito, outros não ganham coisa nenhuma. Então eu estou nesse que não ganhou quase que coisa nenhuma. Mas vamos lá. Eu quero comer picanha. Todos vocês sabem um pouquinho, quem acompanha o canal Movimento Seja Homem, sabe que a minha história não foi tão fácil. Sabe? Eu passei por inúmeros governos, certo? Geisel, Figueiredo, redemocratização, o próprio Tancredo Neves, né, que quem substituiu foi aquele velho safado do Sarney, outra coisa sem pouso, não vale nada. Depois veio o Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, pronto, eu passei por todos esses aí. E eu entendo muito bem hoje como cada governo funciona, certo?
a priori, eu nunca tive um governo feito esse aí, que aí está. O Jair Messias Bolsonaro, nunca tive não. Esse está sendo o primeiro. Tá? Então, esses quase 4 anos eu estou passando por uma fase muito diferente. Até porque nessa fase nunca passei ou nunca passamos por uma pandemia. Agora teve essa pandemia. E eu percebo como ele fez o jogo certo. Ele acertou, show de bola. Óbvio, nas palavras ele fala de acordo com o que é na brincadeira. E muitas vezes, muita gente que é sentimental, o brasileiro é muito sentimental, muito mimimi. Sabe como é? O pessoal latino-americano é muito mimimi, é muito dengozinho. Então, se fere com qualquer palavrinha, tá certo? E muito do que foi dito antes. Foi dito antes pelo pessoal de esquerda, né? A tal da gripezinha. Eu escutei a gripezinha por aquele senhor, aquele médico, né, da Rede Globo, né, da Rede Plim Plim. Parece uma vela aí. Não sei nem se ele morreu já. Esqueci. A gente ruim eu esqueço. Mas tudo bem. E outras pessoas também que foram lá no Faustão dizendo que aquilo era uma gripezinha, que passava, massa. Escutei isso antes, tá certo? Então, quando me veio falar, quando eu via o presidente falando, eu via todo um contexto que ele falava. Só que a grande mídia, né, alterava, e obviamente que nem todo mundo tem a internet, esse meio que nos ajuda a fazer as verificações, tá certo? Porque eu verifico o que eu falo, tá bom? Através do que está certo, o que está sendo plantado, principalmente as mentiras, certo? Essa história de fake news é mentira, que principalmente a esquerda coloca para a base da maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas assistem televisão, não estão no YouTube como eu estou aqui, não estão fazendo essas pesquisas nessas redes sociais, porque nós ainda, essa questão da internet ainda não abrange o Brasil todo, pessoal. Ainda falta milhões de pessoas, milhões de brasileiros que precisam ter esse meio de comunicação, tá certo? Que é a internet. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Jovens, balsactins, balsacudos trepeças que vão votar. Primeiro, não vá na ilusão, viu, de que dando liberdade demais a você vai ter muita coisa. Vai não. Porque vocês que passaram pela pandemia, eu vou lhe dar um exemplo claro. Vejam que a qualquer momento eles convocam os guardas municipais, a polícia militar e arreiam em você. Você só é dizer, não, inventam, manipulam as informações e aí daqui a pouco começa a restringir sua liberdade, viu? Esse outro grupinho do LGBT mais QI, isso também se acaba, viu? E você que gosta de se soltar, isso também se acaba, sabe por quê? Vá lá na Rússia, vá lá em Cuba, vá lá na Venezuela, vá em países que tem os chamados ditadores, que lá a sua liberdade é restringida, viu, seu otário? Viu? E lá você vai perceber que nessa historinha de flo, ai, isso não existe não, meu amigo. Sabe por quê? Porque isso não tem futuro não. Eles sabem disso. Então, a primeira coisa é que eles eliminam. Feminismo, é pau. Acaba com isso. Porque eles sabem que isso é totalmente destrutivo. Entenderam bem? E eles vão pensar, sabe o quê? De família. Para se produzirem, para poder crescer. Porque senão o país acaba, como está acabando no Japão agora. Procurem as informações. Procurem se informar. Não fique nesse negócio, vai fazer o L, eu vou fazer o L. Você vai fazer o L na beira. Depois você vai ver, quando o Brasil estiver na situação da Argentina, que não é fácil, é porque aqui o país é maior. Certo? Então as pessoas reagem um pouco. Tem muita gente que vai reagir. Mas depois que tiver, meu amigo, você vai para onde mais? Você vai comer o seu cachorro, o seu trouxa. Quando o Brasil estiver na parte da Venezuela, igual a Venezuela, entendeu? Certo?
Aí você vai ver, você vai ter que comer seu cachorro, né? Seu pet, entendeu bem? E não vai ter essa historinha não, de, minha liberdade, liberdade de R é C, entendeu, bonitão? Mas eu quero é picanha, eu quero essa picanha. Hoje eu posso comprar picanha, eu, grão-mestre, pode comprar picanha, entenderam bem? Só que na época dos governos que eu passei, eu não podia comprar picanha não, meu senhor. Eu sei muito bem o que é um governo socialista. Eu passei por todos eles. Então, congelamento de preço, pegar a sua poupancinha e confiscar a sua poupança. Sua poupança não é sua bunda não, o seu burro. Né? É sua poupança financeira, a caderneta de poupança. Confiscar como o Collor fez, ainda bem que aquela trepécia também não foi o povo de Maceió, não elegeu aquela desgraça. Confiscar a sua poupança, né? Entendeu bem? Congelamento de preço, eu sei o que a gente ainda está passando. Eu já passei por tudo aquilo ali. O FII, entenderam bem? Então, não precisa dizer qual é o melhor para o Brasil não, ou qual é o menos pior para o Brasil não. Por quê? Eu vou falar para vocês. Porque de governo para governo, os que estão aí, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Larápio, e o outro Bozo, o Jair Messias Bolsonaro, eles são distintos, eles são diferentes, certo? Um vai entrar a penca rapidinho em tu, certo? Aí rápido, certo? Sem anestesia e sem KY, se você está me entendendo, entendeu? Pá. O outro não, o outro vai ser devagarzinho. Agora, nós temos como reagir? Temos com isso aqui, porque isso aqui pelo menos dá liberdade de você falar, de você criticar, certo? Isso é a verdade, porque é o fato que está aí. Agora, esse aqui não, esse aqui agora está proibindo tudo. Não pode colocar as verdades, não pode colocar as verdades contra mim não. Tudo verdade e ele está proibindo agora. Imagine se esse candidato aqui, aquele que faz o L, que vai pegar assim no seu L, entendeu? Aquele que faz o L, ele vai fazer o quê quando ele estiver no poder? Hein? Mestre, mas vai ser difícil governar o Brasil. O senhor não está ciente da política, não. A bancada do Bolsonaro, a força bolsonarista, foi eleita aí com muitos conservadores, muitas conservadoras, certo? Temos aí mais 101 deputados federais, senadores, governadores. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem conhece Leandro Carnal? Lembra do Leandro Carnal, aquele filósofo? Ele dizia o seguinte, que o pai dele, isso aí ele diz, que o pai dele, o pai de Leandro Carnal, numa desses cortes que eu vi aí, ele dizia assim, que o pai dele era político. E o pai dele saiu da política. Aí ele disse assim, o pai dele chegou para ele e disse assim, meu filho, você sabe por que eu saí da política? Aí ele disse, não, pai, por quê? O senhor saiu da política, pai? Ele disse, porque já estava chegando no meu preço. Vocês entenderam? Então, jovens, então vão votar agora. Percebam o seguinte, todos nós temos nosso preço. Massa? Você quer comer picanha? Vai trabalhar. Você quer comer uma picanha? Vai trabalhar. Não é Luiz Inácio Lula, você pode dar picanha não, meu filho. Ele vai dar no mínimo salsicha vermelha, daquela que eu comia, que só a bexiga, entendeu? Que hoje em dia eu não posso nem ver aquela ali, que me dá ânsia de vômito. Deus não me falta sem ela. Mas eu comi tanta salsicha vermelha que tá imensa mesmo. Então foi a salsicha que eu ganhei, entendeu? Me acreditar que esse povo de cunho socialista vai dar picanha para você, principalmente nessa época, certo? Hoje o Brasil está tomando rumo. Deveria estar melhor? Deveria. Se nós não tivéssemos Rodrigo Maia. Você está pensando que eu esqueci? Foi Rodrigo Maia. A população não esquece não, meu senhor. Vai Traub, aí vocês viram que vai Traub. Vai Traub diz o seguinte, eu vou para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eles têm dinheiro. E você, jovem, você vai ficar aqui comendo salsicha vermelha, meu senhor. Viu?
Agora eu entendi porque eu comia tanta salsicha vermelha. Então, jovens, vejam o voto que vocês vão dar, certo? Estudem, não o que esses candidatos estão falando, estudem a história de cada... Vão lá ver o que foi o mensalão, vão ver o que os governos do PT, Dona Dilma, seu Temer, que foi Temer é PT também, seu Luiz Inácio, fizeram com o Brasil. As dívidas que deixaram para nós pagarmos. Vocês entenderam? Metrô de Venezuela, né? O Porto de Mariel, de Cuba, trilhões de dinheiro. Hoje, uma dívida de quase 4 trilhões para pagar. Bolívia, refinaria. Eu não esqueci não, meu senhor. Eu fui estudar tudo isso. E aí é que está o problema, né? O esquerdista fica assim, ó. Ai, meu Deus. Fala isso não. Fala de Lulinha não. Lulinha é paz e amor. Lulinha é paz e amor. É meu ovo. Entenderam bem? Então, fica aqui. Eu quero é picanha. Agora, eu não vou trabalhar não para ter. Dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja Homem. Lembrando, nós temos ainda camisa, pouquíssimas camisas ainda, tá bom? O valor de R$60. Deixo aqui o Pix. Quem quiser comprar a camisa, eu acho até melhor comprar uma camisa para nós podermos ter uma máquina melhor, um celular melhor. Tem que comprar, porque esse celular aqui, meu Deus do céu, Deus não me falta sem ele, mas buga quando tem muita coisa. Qualquer um vídeo a mais, ele não consegue suportar. Então, já ajuda. E principalmente, os meus ex-alunos, bando de ex-alunos bonzinhos que só vigia. Mas, um abraço para todos, tá bom? Um abraço e um beijo, espero que todos estejam muito bem. Eu quero é picanha. Compartilha!